A paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IADERN, Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical. E estou aqui com a nossa irmã Ana Célia, que é professora, coordenadora pedagógica da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, irmã Ingrid, é um prazer estar aqui mais uma semana contribuindo com o podcast, o EBD em Síntese. Isso, e neste podcast de hoje nós vamos trazer uma dica, uma dinâmica pedagógica para você, professor, utilizar na sua aula, na lição de número 6, que tem por título Justificados pela fé em Jesus Cristo. Os objetivos dessa lição são apresentar os questionamentos de Paulo junto aos Gálatas, refletir a respeito da vida do crente Abraão e apresentar a fé como fonte de vida, né? Que lição maravilhosa! Vai ser um momento muito reflexivo para todos os jovens. E neste momento eu já gostaria de ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica de hoje. Amém. Irmã Ingrid, a dica que eu trago é de uma dinâmica que tem como título Justificados pela Fé, né? E aí a nossa lição de hoje, ela vai estar tratando justamente sobre essa questão da justificação pela fé, né? E aí, o que é a justificação pela fé? Nós sabemos que quando nós não havíamos tido encontro com Cristo, nós não teríamos condições jamais de, com as nossas próprias forças, nossas próprias capacidades, né, nos justificarmos diante de Deus. Mas ele enviou o seu filho para cumprir aqui o plano da salvação, e agora, quando nós temos um encontro com Cristo, nós passamos a ser justificados, né? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós somos justificados. E aí nós vemos aí que no primeiro estado, o pecador ele está perdido e sem possibilidade alguma de se justificar diante de Deus. Mas no segundo estado, o pecador ele tem um encontro com Cristo e Cristo o justifica, né? E a dinâmica que eu trago hoje é justamente para explicar essa questão da justificação, né? Eu trouxe aqui um copo descartável. Coloquei uma tinta vermelha que eu tinha aqui em casa, mas o professor ele pode ficar à vontade, ele pode estar usando kisuke, ele pode estar usando café, né? Eu trouxe esse aqui vermelhinho, que significa o pecado, certo? Na nossa dinâmica de hoje. E trouxe mais 2 copos descartáveis. Um copo, ele está normal, certo? O outro copo, eu fiz pequenos furinhos na parte de baixo para poder realizar essa dinâmica. E como é que vai funcionar? O professor ele vai explicar para o aluno que aqui está o pecado, né? E nós, antes de termos um encontro com Cristo, nós estávamos vulneráveis a esse pecado. Aquilo que antigamente fazia com que nós nos afundássemos, hoje não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós vemos aqui que após o encontro com Cristo, o pecado, ele não tem mais poder sobre nós, né? E esta é a minha dica para que o professor ele possa estar explicando de uma forma prática e simples, né, a questão da justificação. Amém. Que dica maravilhosa, irmã Ana Célia. Eu também trouxe uma dinâmica, certo? Que eu coloquei o título de A Sentença Final. O tema, né? Justificados pela fé em Jesus Cristo, que é o tema da nossa lição. O objetivo desta dinâmica é levar os jovens a compreender de forma prática que não somos declarados justos por nossos próprios méritos, né? Mas somente pela fé em Jesus Cristo. E é uma dinâmica muito simples. Os materiais que o professor vai utilizar podem ser cartazes ou pequenos crachás, né, com palavras como mentiroso, orgulhoso, invejoso, outras como perfeito, religioso, pecador. São exemplos de algumas palavras que você, professor, pode utilizar. Você pode levar algo que simbolize um martelo, certo? É tipo como vai ser um julgamento, certo? Você vai precisar de um martelo simbólico, né? Pode ser de papel ou de brinquedo, que você tiver em casa, enfim.
vai precisar de um martelo, pode ser feito de papelão também. E um papel grande escrito: justificados pela fé em Jesus. E como é que você vai fazer, né? Um lado da turma vão ser os acusados, né, para o julgamento. Peça alguns voluntários para representarem pessoas comuns, né, cada um usando um crachá com estas palavras que eu acabei de citar. Os voluntários irão se posicionar na frente da classe, formando uma fila do julgamento. E aí, vamos lá, o julgamento pela lei, né? E aí, alguns alunos podem fazer esse julgamento, né? Você, outro líder, pode assumir também esse papel de juiz e bater o martelo dizendo: você pecou, pela lei você está condenado. Faça isso com cada um, até mesmo com o religioso e o perfeito, né? Todos que estiverem com esses crachás. Finalize com a frase: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a primeira parte da sua dinâmica. Na parte número 2, você vai utilizar a justificação pela fé. Agora você traz aquele cartaz que você fez, né? Justificados pela fé. E você vai mostrar para os seus alunos, né, que nós fomos justificados pela fé em Deus, né? Então você vai dizer frases como: você está justificado não pelos seus méritos, mas pela fé em Cristo. Né? Então, ali naquele momento, o julgamento acaba, né? Todas aquelas palavras, né? Aquele julgamento ali, ele vai ser encerrado. E no final, você pode fazer uma reflexão com os jovens, né? E perguntar para eles o que essa dinâmica te fez sentir, né? Você já tentou merecer o amor de Deus pelas suas obras? Né? Como é libertador saber que Cristo nos justificou? Como é para você essa liberdade em Cristo? Né? Então, você pode refletir com os seus alunos sobre a justificação pela fé e não pelas obras, né? Não pelo aquilo que a gente faz, não pelo pecado, né, que nós temos. Então, você pode refletir nesse momento com os jovens, tá certo? Então, é uma dinâmica simples, né, mas que vai envolver todos ali no momento da sua aula. Amém? Mas algo mais a acrescentar, irmã Naceli? Verdade. Amém. Acho que é interessante o professor ele deixar bem claro para os seus alunos, né, que a questão da justificação ela é a absolvição da culpa, né? Ela é a declaração que nós estamos livres de toda a culpa. E como você falou, isso não é por méritos nossos, não é por coisas boas que façamos, não é por obras, mas é exclusivamente mérito de Cristo, né? Pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso mesmo. Isso mesmo, irmã Naceli. Então, a paz do Senhor a todos. Desejamos uma ótima aula e até a próxima lição.